Os clientes do Stonewall Inn, um bar LGBT em Nova York, eles estavam super acostumados com as batidas policiais. Mas no dia 28 de junho de 1969, eles resistiram, causando uma rebelião que mudaria a história. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. E hoje, mais do que nunca, sejam bem-vindes. Tá? Eu tô falando com bastante força, porque já teve vários comentários aqui de pessoas que desinscreveram do canal, saíram só porque a gente fala bem-vindos à Terra do Medo. Então, gente, esse vídeo aqui, se vocês não entenderam, vão entender agora. Somos LGBTs. Então, assim, não posso fazer nada. Nosso B não é de biscoito. Não é de biscoito, tá bom? E eu apareço na sigla 2 vezes, pra vocês verem. Eu sou... Indecisa. Indecisa! Não. Eu gosto de abocanhar mais. Eu apareço 2 vezes. E hoje a gente vai falar de uma história que é muito importante e tá dentro também do universo do terror, gente, porque foi muito perrengue que a comunidade LGBT passou até conseguir todos os direitos e até hoje a gente sabe que é muito complicado, a gente sabe o país que a gente vive, vários casos atualmente acontecendo, o negócio daquela cantora evangélica falando sobre ir pro inferno e etc. Gente, várias situações que hoje em dia a gente passa, mas se a gente conquistou o que a gente conquistou até hoje, eu falando assim, das pessoas LGBT, se a gente conquistou é muito por conta da revolta de Stonewall, e por isso que a gente achou muito importante trazer esse vídeo aqui pra vocês entenderem mais um pouquinho. Então já deixa aquele like logo no começo do vídeo, e dá uma olhadinha nos nossos programas de apoio. Nós temos o Seja Membro aqui no YouTube e o Apoia-se. Dá uma olhadinha, são valores pequenos ali, se você puder, se você quiser, ajuda bastante. O cenário da história de hoje é anos 60, Estados Unidos, onde a população LGBTQIA+, era completamente marginalizada e criminalizada. E se hoje a gente pode rebolar nossa raba ao som de Lady Gaga, ao som de Anitta, a gente deve muito às pessoas que lutaram, que não tinham direito, não tinham liberdade e não podiam rebolar a raba em música nenhuma. Os LGBTs sempre lutaram muito para conseguir direitos, para conseguirem existir, mas foi na revolta de Stonewall que rolou ali aquela gota d'água. E se hoje a gente tem ali o mês do orgulho, que é o mês de junho, 28 de junho é o dia, né, do orgulho LGBT, tudo isso se deve à revolta de Stonewall. Mas você sabe o que foi a revolta de Stonewall? Em todos os estados dos Estados Unidos, até 1962, tinha ali a proibição de pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, se relacionarem. Foi nesse ano, 1962, que o estado de Illinois mudou ali o Código Penal e a homossexualidade deixou de ser crime. Mas só no estado de Illinois. Foi só em 1972 que os outros estados começaram a fazer a mesma coisa. O cenário da nossa história de hoje é Nova York, que só foi descriminalizar a relação de pessoas do mesmo gênero nos anos 80 e foi só em 2003 que essa lei foi abolida de vez. E a gente brinca muito aqui falando, tipo, ai, tem pouco tempo, 2003. E aí a gente pensa, nossa, já fazem mais de 10 anos, mais de 15 anos. Mas não é muito tempo mesmo quando a gente pensa em história, tempo histórico. Só por essas coisas que eu contei aqui pra vocês, é possível imaginar que ser assumido era uma coisa que estava longe de ser imaginado, assim. Não era uma coisa aceitável você ser um LGBT assumido. Na verdade, não era só que, não é aceitável, não é uma coisa legal. Não, era crime, gente. Era um negócio que era proibido. As pessoas eram caçadas mesmo se elas acabassem se assumindo. Policiais até se passavam ali por LGBTs pra poder pegar alguém ali no pulo do gato, sabe? Se você desse trela, tava preso, querido. Não pode ser LGBT, caiu aqui na pegadinha. Outra coisa que rolava é que você tinha que andar na rua com roupas do seu gênero. Pelo menos 3 peças de roupa que você estivesse vestindo tinha que ser referente ao seu gênero. Se um policial parasse e desconfiasse ali, acho que você tá vestindo roupa que não é pra você tá vestindo. Se isso acontecesse, se isso rolasse, a pessoa podia até ser obrigada a baixar as calças pra mostrar a genitália. Isso é de uma violência, gente, que assim, sem fim, com qualquer pessoa. Como ser LGBT era crime,
você não podia ser LGBT, principalmente assumido. Pouquíssimos lugares aceitavam que o público LGBT fossem até os lugares e tal, ficassem ali de boa, porque senão a polícia ia lá, fazia uma batida, fazia uma vistoria, prendia todo mundo. Claro que essas vistorias eram sempre muito violentas, e o bar podia até ser fechado, porque estaria ali contra a lei. Só que tinha um bairro, o Greenwich Village, que era o lugar ali que as gays conseguiam se reunir pra ter um pouquinho de liberdade. Aí você me pergunta, o que rolava nesse bairro, Cibele? O que rolava era o seguinte, tinham vários bares que eram mantidos por mafiosos. Então, nesses bares, podia ali uma pessoinha dar um beijinho em outra, andar de mãozinhas dadas com seu crush. Você podia se vestir da forma que se sentisse à vontade. Mas aí você me pergunta, como assim, Sibeli? Mas os policiais não sabiam disso? Essa informação não chegava a eles? Claro que chegava, gente. Porém, como eu falei, mafiosos mantinham esses bares. Então, sempre rola ali aquele dinheirinho, sabe? Aquele molhar a mão do policial pra ele ficar, ó, caladinho. A maior parte desses bares eram mantidos por uma família chamada Genovese. Eles controlavam ali a maioria desses bares, desses clubes que recebiam LGBTs. Em 1966, eles compraram o Stonewall Inn, que era um restaurante ali pra família tradicional americana, uma coisa bem tranquila, e aí eles compraram e transformaram em um bar que recebia a comunidade LGBT. Aí você deve estar até se perguntando assim, nossa, que mafioso legal, né? Todo mundo muito legal, eles são muito bacanas, abraçando a comunidade LGBT. Ô, gente, Pink Money já vem daí, entendeu? Questão de conseguir, onde tem gente precisando de alguma coisa, vai lá alguém pra se aproveitar. Essa questão. Essa família costumava pagar ali os policiais, como eu falei. Aí, claro que os policiais faziam buscas, mas eram buscas mais de boa, ou então eles avisavam antes que ia, e quem frequentava o bar já ficava sabendo. Mas eles também tentavam extorquir dinheiro dos pessoal que ia lá, sabe? Aproveitar o bar. Quando o LGBT era de uma família mais rica, assim, eles tentavam extorquir dinheiro da pessoa em troca do segredinho sobre a sexualidade da pessoa. Fora que o próprio bar, o Stonewall, não era a coisa mais segura e mais maneira do mundo. Não tinha saída de emergência, os banheiros eram uma porcaria, as condições sanitárias eram uma M, também tinha questão de bebidas com preços muito caros, porque você não tinha muita escolha, né? Pra onde você vai? Você vai pros bares ali, pertencentes àquele bairro, àquela família, então eles podiam cobrar um preço mais caro. Mas, gente, é uma coisa que a gente fala até hoje, assim, quando a gente tá no nosso ciclo de amizades, quando a gente encontra pessoas que têm as mesmas dores que a gente, as mesmas felicidades que a gente, quando a gente tem aquela rede de apoio, é muito melhor de se viver. E era isso que essas pessoas encontravam nesses bares, sabe? Apesar de ser uma merda tudo, tipo, preço alto, era uma nojeira, pô, você tinha que ficar ali em contato com mafiosos, não era um negócio muito seguro, mas você tava com os seus ali, sabe? Então, muitas pessoas se sentiam muito mais abraçadas indo a esses bares, a esses lugares. Aí, como eu falei, a propina que os mafiosos pagavam garantiam ali uma paz, mas não uma paz completa. Pô, às vezes avisavam que ia fazer uma batida lá, mas não era a garantia de que ia ser uma coisa tranquila, você vai num rolê e vai voltar pra casa, ó, sussa. Não, de vez em quando os policiais iam lá, prendiam algumas pessoas. Só que no dia 28 de junho de 1969, rolou uma batida no Stonewall Inn que foi mais agressiva do que o normal. É muito importante, antes da gente continuar, a gente entender o contexto também da época. Tava rolando muito protesto, muita manifestação. As pessoas estavam incomodadas com o que estava acontecendo quando elas eram marginalizadas. Por exemplo, tinha os Panteras Negras, tinha as feministas, a luta feminista tava super em alta. Então várias pessoas já estavam com aquela coisa de, peraí, não é todo mundo que pode pisar em mim. Na verdade, ninguém pode pisar em mim, olha que coisa. O que tá acontecendo? Por que eu sou tratado assim por eu ser eu mesma? Fora que ali a gente já tava entrando na década de 70, que tem um movimento hippie, que é muito famoso, né? A gente sabe que teve o Woodstock. Então tava rolando muito mais assuntos sobre liberdade no estilo, liberdade sexual. Então eram vários pontos que já tava mudando a cabeça das pessoas e as pessoas já estavam incomodadas. Naquele dia, no Stonewall Inn, 13 pessoas foram detidas
por não estarem seguindo essa regra das 3 peças de roupa. E aí, no momento em que essas pessoas foram detidas, elas começaram a debochar dos policiais. Elas começaram a encarar os policiais. E aí, nesse momento, os policiais já ficaram ali meio que em choque. Porque, gente, eles estavam super acostumados em deitar, em fazer a festa, ser super agressivo com as pessoas da comunidade LGBT e todo mundo ficar caladinho. Porque, o que eu vou fazer? É isso, né, gente? É crime. Fazer o quê? Eu sou assim. É uma coisa, fazer o quê? Não posso fazer nada sobre isso. Eles estavam acostumados com a aceitação da violência. Só que nesse dia, não, meu amor. As gays começaram ali jogando umas moedinhas de 10 centavos, falando que os policiais não valiam mais do que aquilo. E a partir daí, foi violência, foi dedo lá e gritaria. Começaram a atacar pedra, atacar garrafa nos policiais. Ninguém tava aguentando mais as repressões e as violências que eles sofriam. Então, sim, foi a gota d'água. Naquele momento foi a gota d'água. Foi uma confusão generalizada, as pessoas começaram a tentar virar as viaturas e os policiais estavam ali revidando, mas eles estavam ainda muito em choque, assim. Nossa, pera, o gigante acordou, as pessoas estão revidando. Peraí, não tá sendo tão fácil assim ser violento com eles. O que tá rolando? Um jornal com fogo foi jogado dentro do Stonewall Inn e tinham os policiais se escondendo ali, fugindo do pessoal que tava muito revoltado. Daí os policiais começaram a usar mangueira com água, assim, pra tentar apagar o fogo e também pra jogar água nos manifestantes. Depois disso foram chamados reforços, muitos manifestantes se machucaram, mas policiais também se machucaram, muita gente saiu ferida ali, mas o ponto principal é que aquilo foi a gota d'água e foi o início pra toda a luta da comunidade LGBT, porque ninguém ia pisar mais na gente. A partir desse momento, pessoas que eram LGBTs, mas acabavam ficando escondidas, não se mostravam tanto, começaram a ir pras ruas também. Rolou manifestação durante 6 dias. E pessoas que também não eram LGBTs também foram. Pessoas que não faziam parte da comunidade, mas ao mesmo tempo se incomodavam com toda essa repressão. A importância dos aliados também. Nessas manifestações, as pessoas demonstravam o tamanho do orgulho que era ser do jeito que eram, sabe? Tipo, pessoas se beijavam, se abraçavam, andavam de mãos dadas, se vestiam como elas queriam. Era um momento ali de libertação. Depois de alguns meses, as cidades estadunidenses começaram a ter organizações de pessoas para lutar pelo direito da comunidade LGBT. E no aniversário de 1 ano da revolta de Stonewall, em 28 de junho de 1970, aconteceram as primeiras marchas LGBTs, que na época era chamado de orgulho gay, mas a gente sabe que não é só de gay que é formada a sigla, e a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma sigla enorme que abrange várias pessoas, LGBTQIAP+, e o mais põe gente aí. Essas paradas começaram a acontecer nos Estados Unidos, mas logo foram ganhando todo mundo. E a gente sabe, né, hoje em dia, a importância social, a importância política da gente ter esse mês para visibilidade LGBTQIAP+, e a gente sabe a importância de ter uma parada LGBT, de ter movimentos ali pra gente mostrar o nosso orgulho, mostrar que a gente existe, mostrar que a gente conquistou muitos direitos até aqui, mas a gente precisa de muito mais respeito, muito mais equidade. Em 2006, o presidente da época, o Barack Obama, estabeleceu o lugar do Stonewall Inn como monumento nacional da história norte-americana. E a gente falando aqui, o movimento, as pessoas, mas tiveram pessoas que se destacaram ali, que foram, assim, imprescindíveis pra gente conquistar tudo que a gente conquistou até hoje. A primeira dessas pessoas é a Marsha P. Johnson. Era uma ativista negra trans que passou grande parte da sua vida lutando pelos seus direitos. Ela estava ali na linha de frente do protesto que saiu do bar fechado e tomou as ruas dos Estados Unidos. A marcha foi pioneira na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+, e o ativismo dela inspirou e inspira até hoje vários jovens, várias pessoas, e tem um documentário sobre ela que é muito bom e que a gente deixa aqui de indicação pra vocês. Tem na Netflix, né? Quando eu assisti foi na Netflix. Não sei se ainda tá lá, porque eles tiram do catálogo, né? Mas, de qualquer forma, dá pra achar aí na internet. Dá uma olhadinha na Netflix, que pode estar lá, não se sabe, mas caça que vale a pena. Outro nome bastante importante é o da Silvia Rivera, que esteve do lado da marcha ali no começo das manifestações de Stonewall. A Silvia foi uma das primeiras a enfrentar ali aquela força repressiva no começo da revolta. A Silvia era latina
e ativista trans, e ela sempre lutou muito pelos seus direitos, principalmente pela letra T, né, gente, que é completamente esquecida no churrasco até hoje. Infelizmente, isso precisa ser mudado, até porque a gente vê aí 2 pessoas que estiveram na frente da luta pelos direitos da comunidade LGBT, pessoas que botaram a cara a tapa, a Marcha e a Silvia, pessoas trans que são tão esquecidas, assim, na comunidade até hoje, sabe? Junto com a Marcha, a Silvia criou a STAR, que é a Ação Travesti Revolucionária das Ruas, que era uma organização ali que foi criada com o intuito de ajudar os jovens LGBTQIAP+, que tinham sido expulsos de casa. Agora, sim, é bom a gente entender que o Stonewall, a revolta de Stonewall, foi nos Estados Unidos e tava rolando aqui no Brasil uma outra questão bastante importante, que era a ditadura militar. E tava rolando um dos piores momentos da ditadura militar aqui no Brasil. Menos de um ano antes, em dezembro de 1968, tinha sido outorgado o AI-5, o famoso AI-5, que tirava várias liberdades civis, direitos individuais, e que aumentou muito a censura naquela época. E isso acabou dificultando muito a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+, no Brasil, porque a prioridade estava em lutar pelos direitos das pessoas, lutar contra o AI-5, contra esses atos institucionais, porque o AI-5 foi o 5º. Então a gente tem que pensar que tinham várias coisas acontecendo, vários tipos de censura, mas isso não significa que aqui no Brasil não tinha gente lutando pela comunidade LGBTQIAP+, até porque durante a ditadura, pessoas da comunidade também foram torturadas, presas e censuradas. Muita violência também acontecia pra comunidade aqui nessa época. Então tinha gente lutando também. Só que certos acontecimentos ali começaram a ter mais evidência lá pro final dos anos 70. Até por conta também da influência da revolta de Stonewall também. Como, por exemplo, o grupo Somos, que foi o primeiro grupo ativista militante na causa LGBT. Um dos fundadores foi o João Silvério Trevisan. E o João, além de ser um dos fundadores desse grupo, ele também criou e foi o criador e o editor da revista Lampião, que era voltada para o público gay, e ele fez isso junto com Agnaldo Silva. Nos anos 80 surgiu o primeiro grupo lésbico independente, o GALF, Grupo de Ação Lésbica Feminista. 2 nomes que se destacam são da Roseli Holt e da Miriam Martinho, 2 lésbicas ativistas que foram ali responsáveis pela criação do grupo. A Roseli foi uma das primeiras lésbicas a falar sobre lesbianismo em rede nacional, no programa da Hebe, e participou também da Revolta do Ferros Bar, no dia 19 de agosto de 1983. Lésbica futurista. Eu adoro essa música. Nessa revolta, as ativistas lésbicas acabaram lutando pelos seus direitos com o dono do bar. Esse bar ficava em São Paulo, porque ele não queria deixar elas venderem ali uma publicação chamada Xana com Xana, maravilhoso, lésbica futurista. Não tava deixando porque feria os bons costumes. Não podia, entendeu? Não pode ser lésbica futurista, porque fere os bons costumes. Inclusive, em 2003, a data dessa revolta, dia 19 de agosto, se tornou o dia do orgulho lésbico. E se tava ruim pros gays, gente, tava muito pior pras trans e pras travestis. Os encontros ali que as pessoas se reuniam para discutir os direitos dos LGBTQIAP+, acabaram incluindo a letra L na sigla só em 1993 e a letra T foi inclusa só em 1997. Um dos nomes de grande destaque na luta das pessoas trans e travestis é Giovanna Baby, que é fundadora do movimento organizado de travestis e transexuais do Brasil. Outro nome também muito importante é o da Brenda Lee, que é mais conhecida como Anjo das Travestis. Ela é criadora da Casa de Apoio Brenda Lee, ou melhor, o Palácio das Princesas, e ela ajudou muitas pessoas com HIV, mesmo quando não se sabia muito sobre o vírus, né, que tinha muito preconceito. Se hoje em dia a gente tem muito preconceito com pessoas com HIV, imagina quando não se sabia muito sobre, né, isso na década de 80. Ela, infelizmente, foi assassinada de forma brutal
por um ex-policial. E por aí vai, gente. A gente resolveu citar algumas pessoas, porque é muito importante a gente lembrar de nomes que se sobressaem, assim, por conta da luta, por ter colocado a cara a tapa. Mas hoje em dia a gente vê, na internet mesmo, né? Porque há um tempo atrás a gente tinha muita referência da televisão, hoje em dia a gente tem muita referência da internet. São muitas pessoas que estão aí pra representar a gente, pra dar a cara a tapa, pra ensinar. E é muito importante a gente ter essas pessoas, sabe, até hoje, pra lutar pelos direitos da comunidade LGBT, porque, infelizmente, o Brasil é um país que mata muito trans, travestis, principalmente, que a gente falou muito, que é completamente esquecido, infelizmente. É um país muito perigoso ainda pra comunidade LGBT. Então, Stonewall foi o começo de uma grande luta que vai durar bastante tempo, e a gente espera que a gente um dia possa parar de lutar, que a gente consiga viver em equidade mesmo com as pessoas, sabe? Eu e o Vitor somos um casal Bibi. Pois é, casal buzina. E é muito importante hoje em dia a gente também ver outras letras se destacando, né? Inclusive sendo inclusa aí na sigla, que só vai aumentando e por mim aumenta mais e mais, né? Que não é dificultar para as pessoas falarem, é dar visibilidade e mostrar que as outras siglas também são importantes, né? E que tem pessoas que representam ela, que a gente possa se inspirar, né? Igual a bissexualidade. É difícil a gente achar muita documentação, né, histórica sobre o movimento também, mas hoje em dia a gente encontra pessoas bissexuais que se expressam na internet e a gente pode saber mais, né, através dela também, e que indicam livros, que indicam outras formas de a gente pesquisar e da gente até se interessar também, né, em saber mais. Sim, gente. E Bi também é super esquecido do churrasco, tá? Você acha? O B não é de biscoito, não é de bolacha, entendeu? E bissexualidade também não é a sexualidade que só gosta de homem e mulher, porque a gente gosta, né, de 2 ou mais gêneros. E também não tem preconceito com pessoas trans, né? Não somos transfóbicos também. E, pelo amor de Deus, se vai citar o que é bissexualidade, pesquise antes. Antes de falar merda. Para o bi. Chame um bi no privado, pergunte para o bi. Todas as letras antes de você querer falar o que é tal sigla. Vai conversar com a pessoa, vai ver se é isso mesmo, né? Porque infelizmente a gente acaba vendo pessoas que não são da nossa sigla tentando passar para os outros, vou falar para vocês o que é bissexualidade e falar merda, entendeu? Tô cansado, gente. Que nem a Patrícia Bravanel, naquele programa que o cara foi explicar, e queer, né, esse povo animado que trabalha em festas. O povo animado. E assim, né, igual eu e a Sibeli, somos um casal bissexual, não é porque a gente ficou junto, né? A gente está junto e, se Deus quiser, estaremos sempre. Não é por causa disso que a gente agora são um casal hétero. Não, gente. Não. E é muito bom também, assim, quando começaram a falar mais sobre as siglas e tal, as letras, que eu me informei também sobre a sexualidade também, que eu tô no espectro ali da sexualidade. Então é muito importante até pra se entender mesmo, sabe? Porque é importante você ter pessoas... Eu falei isso lá no começo do vídeo, gente. É importante ter pessoas que passam pelas mesmas dores, pelas mesmas felicidades que vocês. É a famosa rede de apoio. Nossa, eu comecei a bater boca de frio. Gente, tá frio aqui, ó, com a cobertinha. Gente, eu vou me despedir assim do vídeo, Vitor. Bem quentinha. Bem quentinha. Acolhida. Acolhida, gente. Sinta-se também acolhida. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Nós temos vários conteúdos aqui, a gente vai deixar 2 vídeos. Um o YouTube tá te recomendando e o outro é o último vídeo que a gente postou aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Bibi.